Esta chamada está sendo gravada. Show, é isso. Cara, essa frase, né? Começar bom dia a todos. Essa frase que eu escrevi aqui, ela faz muito sentido para mim, né? Perdoar é uma via de mão única. Pode até ser que o outro que me fez mal tenha me feito mal, mas o maior mal que eu faço é permitir o contínuo sofrimento. É aquela frase, né? Deixa eu ver um trem aqui, rapidão aqui. Acho que eu escrevi. Entendi. Entendi. Aqui tem uma coisa aqui que eu só corrigi aqui para a apresentação. Então, essa questão do perdão tem muito a ver com sofrimento. Sofrimento tem a ver com escolha, né? Porque dor eu não escolho, mas o sofrimento é uma escolha, né? O sofrimento é uma escolha. Aqui já organizando aqui. Aqui, agora sim. Perdoar é uma via de mão única. Pode até ser que o outro que me fez mal tenha me feito mal, mas o maior mal que eu faço é permitir o contínuo sofrimento, né? Então, sofrimento é uma escolha, é uma decisão, né? Eu escolho sofrer. Dor não é opcional. Então, no dicionário, perdão, né, é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo. Então, perdão no dicionário, né, tem a ver com isso e faz muito sentido para a gente, né, no Vida Leve. No Vida Leve, por que falamos tanto de perdão? Para mim, o perdão é uma questão profundamente ligada à saúde emocional, espiritual, e que, se não for feito, afetará todas as áreas da vida, todas as áreas da nossa vida, mesmo que não percebemos. A falta de perdão, aliás, a falta de desenvolver a habilidade de perdão traz consequências sérias no nosso desenvolvimento pessoal. Então, se você não desenvolve essa habilidade, essa capacidade de perdoar, né, você vai ter prejuízos em todas as áreas da vida, né? Não só a área emocional, espiritual, mas a área financeira, área física, saúde física, né? Porque quem não perdoa adoece, a gente já sabe disso, né? Quem não perdoa adoece. Isso é fato, já tá comprovado cientificamente. Então, quem não desenvolve, né? Porque eu já vi pessoas, né? Familiares meus falando assim, eu não quero perdoar, porque aquela pessoa me fez mal, eu quero guardar isso, como se fosse um presente, né? Quero guardar isso, né? Então, já vi pessoas falando isso. Então, tem pessoas que não querem perdoar. Isso faz muito sentido para aquela cultura que a gente tem ainda, né? Aquela cultura de tipo da vingança, né? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí, teve uma tarefa do dia, né? Que foi exatamente isso, né? Por que não conseguimos, quando adultos, naturalmente perdoar? Quando nós somos crianças, né? Quando nós somos crianças, você está com duas crianças aí, Márcio, naturalmente a gente consegue perdoar. Naturalmente, né? É algo natural. Quando nós nos tornamos adultos, existem várias barreiras que nos dificultam a perdoar. A principal, né, é a consciência do que o outro me fez, né? Eu tenho a consciência do que o outro me fez o mal, desse mal, né? Então isso dificulta muito a perdoar. Mas também, fora isso, tem o que eu chamo de indústria da vingança. O que é essa indústria da vingança? Antes de Jesus Cristo vir,
né? Existia a cultura, e ainda existe, né? Ela não desapareceu, nunca vai desaparecer. A cultura do olho por olho. A pessoa me faz o mal e eu pago o mal na mesma moeda. A pessoa, por exemplo, ela me fez tropeçar, né? Eu caí e machuquei. E aí eu retribuo fazendo ela tropeçar o mal igual ou pior que ela me fez. Essa era a cultura que tinha muito presente antes de Jesus Cristo vir. Depois que Jesus Cristo veio, ele colocou uma proposta muito inovadora, revolucionária, aliás, que era de amar os nossos inimigos, né? Que é um dos principais mandamentos. Essa cultura de amar os nossos inimigos, ela impactou tanto que ela inspirou vários outros líderes, grandes líderes, né? A, a criar a cultura da não violência, né? Então, essa indústria da vingança, ela é baseada nessa cultura do olho por olho. Isso a gente vê muito em filmes, novelas, seriados. A gente gosta de ver filmes em que as pessoas vingam uma das outras. Por quê? Porque todos nós temos um lado perverso. Eu, você temos um lado perverso, todos nós temos um lado perverso, um lado escuro, que ele é ativado quando nós queremos vingar de alguém que nos fez mal. Nós temos um lado perverso, um lado escuro, que ele é ativado quando nós queremos vingar das pessoas. Então, essa cultura da vingança, ela existe e vai sempre existir. Ela não desapareceu. Bom, Jesus foi, sem dúvida, o primeiro a trazer a proposta de amar os nossos inimigos, o que fez uma revolução incrível. Independente da religião que temos, ele inspirou vários grandes líderes, né, como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Esses grandes líderes, né, propôs também a não violência, ou seja, a cultura do olho por olho. O Gandhi falava uma coisa também que é interessante, né, que ele fala assim, olha, se essa cultura do olho por olho fosse plantada, né, ao pé da letra, em algum momento todos nós ficaríamos cegos, né, porque a gente ia fazendo mal, chegaria que todos nós ficaríamos cegos. A indústria da vingança consiste em propor que a cultura do olho por olho, que o mal que foi me feito, deve ser retribuído de forma igual ou maior, pago da mesma moeda. Isso, né, essa cultura do olho por olho, da vingança, ela é presente em filmes, novelas, jornais, né? A gente vê isso aí e vai existir sempre, né? Porque isso vende, isso chama atenção, né? Um filme que muitas vezes não tem a vingança, né? E até a gente gosta disso, né? Em filme a gente até gosta de um cara que sofre uma, um mal assim, e aí ele vai atrás, né? Existe até um lado assim, que é um lado assim que estimula isso, né? A gente quer isso. Como eu disse, né, tem um lado perverso nosso que quer vingança. Quer vingança. Ele quer vingança. E aí que está a questão, né? Porque se a gente ir nesse lado, né? Tudo bem que isso está em filmes, tudo bem que isso está em seriados, novelas. Agora, na vida real, se a gente levar isso para o lado pessoal e trazer isso para a nossa realidade, a gente vai ter consequências graves, né? Aí, a indústria da vingança, né, que é uma das barreiras, né, que nos impede de perdoar também, vemos essa mentalidade em novelas, filmes, seriados. Na verdade, essa indústria da vingança é alimentada pelo nosso lado perverso humano, né? Porque se não tivesse ninguém assistindo isso, isso acabaria. Se não tivesse ninguém que desse alimento para isso, isso acabaria, né? Se ninguém hoje comprasse armas, a indústria das armas acabaria, né? Olá, bom dia, Beatriz. Por que você não ia vir hoje? Essa indústria da vingança, né? Ela é alimentada por nós também, o nosso lado perverso, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu já acabei de começar. Ana, está falando sobre perdão, tema de hoje, né? Então, voltando aqui só para você pegar do início,
Comecei agorinha, perdoar, né? Essa é a frase que minha mesmo, tá? Perdoar é uma mão de via mão única. Perdoar é uma via de mão única. Quer dizer que o perdão, por mais que tenha a ver com o outro, né? Ele tem muito mais a ver com nós do que com o outro. Porque o outro, ele me fez um mal, que é 10%, 90% é a minha forma de lidar com isso. Ou seja, o outro me deu um tapa, me deu um pontapé, me deu uma rasteira, mas essa rasteira é 10% do acontecimento. 90% disso é o que eu faço. É a minha reação. É como eu lido com isso. Independente se isso for uma coisa como, por exemplo, é claro que tem situações que é traumáticas, né? Por exemplo, um estupro é um trauma. Uma traição gera um trauma. Então, mas mesmo assim, é 10%. 90% é como que eu lido com isso, é como que eu reajo com isso. Pode ser de uma forma que exige, uma forma que precisa de terapia, precisa de tratamento, né? Lógico, né? Aqui a gente não está também romantizando também isso, mas a gente está dizendo que o mão única quer dizer a forma que eu lido com isso. 10% é o que o outro me fez, 90% é o que como que eu interpreto isso, como que eu lido com isso, tá? Então, por isso que eu falo que é via de mão única, né? Por isso que depende muito mais de nós do que do outro, né? O outro, ele nos faz mal, é aquela história do escorpião, né? O cara pega o escorpião, ele tá na praia, né? Pega o escorpião, tenta tirar da água, aliás. Ele pega o escorpião, tenta tirar da água. Aí o escorpião pica ele. Aí ele tenta de novo. O escorpião pica ele. Da outra forma, ele tenta mais uma vez, só que ele tenta com um pauzinho. E aí chega uma pessoa para ele e fala assim, que vendo tudo aqui, fala assim, mas por que você está fazendo isso, né? Você não está vendo que o escorpião vai estar sempre te picando e tal? Aí ele fala assim, olha, a natureza do escorpião é essa, a minha natureza é outra. A natureza minha é fazer o bem. Então, assim, a natureza de algumas pessoas não atingiu uma consciência como a nossa, ainda, né? Então, assim, as pessoas vão continuar fazendo mal com uma maneira de padrão delas. Isso tem a ver com elas. Agora, como que eu lido com isso, depende de mim. Das minhas competências, da minha maturidade, da minha sabedoria, entende? Uma pessoa que fecha você no trânsito, você pode reagir disso de uma forma madura ou de uma forma imatura, entende? Agora, levando isso para essa frase, né, que eu acredito muito nisso, perdão, via de uma única, quer dizer que cabe a minha responsabilidade trabalhar essa questão do perdão. Então, no dicionário, não é o perdão, é uma ação humana de livrar-se de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo. Faz muito sentido isso. E aí, no Vida Leve, né, a gente sempre trabalhou, né, no Vida Leve, a questão do perdão. Mesmo quando não era Vida Leve. Então, a gente trabalha com o perdão com uma habilidade, né, que ajuda na saúde emocional, espiritual, que se não for feito, né, afetará todas as áreas da nossa vida, mesmo que não percebemos. A falta de perdão, né, eu falo a falta de perdão, eu digo a escolha de não perdoar, né? A falta de desenvolver essa habilidade traz consequências sérias no nosso desenvolvimento pessoal. Isso é algo assim, como se fosse num jogo, né, cartão vermelho. Porque se você não perdoa, você vai ficar preso àquilo e não consegue se desenvolver por completo, nem chega, né, a desenvolver, né? E aí, tem uma tarefa, né, do dia, né? Por que não conseguimos naturalmente perdoar quando adultos, né? A resposta mais comum foi a questão da consciência do que o outro me fez. Ok, beleza, isso responde muito. Quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência, né? A gente basicamente não tem muita maldade no mundo, né?
A gente é inocente, a gente é puro, enfim. Quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai tomando consciência do que o outro pode nos fazer, da maldade do mundo e tal. E, fora isso, tem a questão da indústria da vingança, que eu chamei da indústria da vingança, que é a cultura do olho por olho. Na verdade, há também, associada a isso, uma indústria da vingança, que vem da cultura do olho por olho. Até na Bíblia se fala isso. Aí veio Jesus, né, com a proposta inovadora de amar os nossos inimigos. Antes de Jesus, a cultura era olho por olho, né? Você me faz o mal e eu pago na mesma moeda ou pior, né? Então, assim, se você me fez tropeçar, eu te faço tropeçar e te causo o maior ou igual mal que você me fez. Então, essa era a cultura que estava presente antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, ele propôs a proposta dele, inovadora, de amar os nossos inimigos. Isso era como se fosse uma rebeldia, né, naquela época, porque não existia isso. Era aceitável você praticar a maldade como uma moeda de troca. Se me fez mal, eu vou fazer um mal igual ou maior. Então, essa era a cultura aceita. E essa, olho por olho, alimenta a indústria da vingança, que está presente em novelas, filmes de ação, principalmente de ação, né? Seriados, né? A gente até gosta disso. Por que que a gente gosta? Porque a gente tem um lado perverso. Nós temos um lado perverso que quer também ver isso também. Se não tivesse um lado perverso nosso, não tivesse quem assistisse, não existiria essa indústria. Então, ela realimenta com nós também. Não tem, digamos assim, problema você assistir isso. A questão é você trazer isso para a sua vida real. Trazer isso para a sua vida real, que é outra questão. Então, bom, Jesus veio sem dúvida, foi sem dúvida o primeiro a trazer a proposta de amar os nossos inimigos. O que fez uma revolução incrível, independente da religião que temos. Ele inspirou vários grandes líderes, como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso durante mais de 20 anos. Martin Luther King também foi um cara que teve a cultura da não violência também, né, um pastor incrível. A indústria da vingança, ela consiste em propor a cultura do olho por olho, que o mal que me feito deve ser retribuído de forma igual ou maior, pago na mesma moeda. Então, isso também ajuda também a gente também não querer perdoar, porque a gente quer, de algum modo, né, lá no fundinho, né, a gente quer também, dependendo da maldade que nos foi feita, a gente quer vingança também. A pessoa, por exemplo, não sei se perdeu o emprego, por exemplo, a gente quer lá no fundinho de nós querer um pouco da vingança, né? A questão da traição, né? Acontece muito na questão da traição, né? Traição de homem e mulher, enfim. Acontece muito isso, no outro querer vingar, né? Dar o troco, né? Pagar na mesma moeda que eles falam, né? Esse olho por olho, né? Ele está disfarçado em várias questões. O que acontece? As coisas mudam, mas as ideias ainda permanecem, né? As ideias permanecem. Se a gente tiver discernimento, né, a gente percebe isso nas nuances, né? A gente percebe isso nos movimentos que temos, né? Então, é só a gente ter um pouco mais de leitura além das palavras, né? Nas entrelinhas. Vemos essa mentalidade em novelas, filmes. Na verdade, essa indústria da vingança é alimentada pelo nosso lado perverso. Todos nós temos um lado perverso. Que todos nós temos. Vingar daquilo que nos fizeram. Essa indústria nunca vai acabar, né? Porque nós, humanos, temos esse lado escuro, ao qualquer porque quer fazer o mal, pagar o mal pelo mal, né? Mas esse não foi o ensinamento de Jesus. E aí, os benefícios do perdão, né? Perdão tem inúmeros benefícios. Entre eles, o maior é de paz mental, espiritual e até física também, né? Porque a falta de perdão gera ansiedade e estresse. Outros benefícios, menos ansiedade, mais qualidade de vida, menos reclamações, mais sentido de vida, né? Você vive mais, né? Mais alegria, mais
você está mais livre, né? No Vida Leve, incentivamos o perdão através do auto-perdão. É uma prática diária da autoanálise. Incentivamos a prática da terapia também, como ferramenta de desenvolvimento pessoal, que inclui essa questão também de trabalhar o perdão. Perdoar é um processo, às vezes demora, mas é uma forma incrível de amor próprio. Quem não perdoa não tem a consciência do quanto o perdão impacta negativamente na nossa autoestima. Então, assim, se você não perdoa, você vai ter uma autoestima cada vez mais afetada, cada vez mais impactada negativamente com isso. Tá? E o perdão é uma decisão de não querer mais sofrer por aquilo que me aconteceu. O perdão é isso. O perdão é decidir não sofrer mais por aquilo que me aconteceu. Perdão não é esquecer o que o outro me fez. Isso é amnésia. Isso é amnésia, né? Perdoar é dizer, eu não vou sofrer mais com isso, tá? Ou seja, a pessoa me traiu, eu decido não sofrer mais com isso. Isso não te obriga, né? Isso não te obriga a querer conviver com a pessoa. Isso não te obriga a querer estar com aquela pessoa. Isso não te obriga. Depois disso, pode até voltar a confiar na pessoa novamente, que te feriu. Mas aí será uma nova história, que ambos vão construir juntos, caso queiram, tá? Então, assim, é muito comum a gente ver pessoas falando assim, mas se perdoa, então você vai voltar para ele, né? Então, eles confundem um pouco isso, porque o perdão não te obriga a isso, né? O perdão é você decidir não sofrer mais com aquilo que te fez, te feriu. É você pegar o espinho, né, que é o sofrimento, tirar ele. Depois que você tira, você não precisa, não te obriga a conviver com aquela pessoa. Se você quiser, ótimo. Se você não perdoar, seria impossível, né, conviver com aquela pessoa. Que aí seria um relacionamento tóxico, né? Mas não te obriga a continuar convivendo com aquela pessoa. Então, assim, é muito comum a gente ver essa mistura, né? Perdoar e conviver com aquela pessoa novamente. Ou voltar, né? Não vai ser. É igual a pandemia, cara. Aquilo que eu via muito isso, né? Uma parábola, né? Que falava assim, um filho com um pai, né? O pai querendo ensinar como que as palavras fazem mal para as pessoas, né? Ele pega um exemplo, né? Pega uma madeira, enche de prego, né? O filho vendo aquilo, enche de prego e depois pede o filho para tirar os pregos. Aí pergunta assim, olha, a madeira continua a mesma? Não. Então, da mesma forma que o perdão, ele traz estrago, sim. Aquele estrago que o perdão fez, né? Nunca vai ser esquecido, porque senão vai ser amnésia, né? Eu tirar uma parte da memória dele. Então, assim, para mim voltar a confiar naquela pessoa, ambos, né, principalmente a pessoa que feriu, vai ter que ter atitude diferente, uma atitude completamente diferente para reconquistar a confiança da pessoa. E a outra pessoa permitir isso também, né? Porque o relacionamento é construção, né? De ambos lados. Então, muitos confundem isso, né? Perdoar como voltar. Para voltar, tem que ter uma, um acordo de ambos lados, que um vai ter uma atitude nova e o outro vai permitir confiar novamente naquela pessoa, porque a confiança foi quebrada, a confiança foi impactada. Então, perdoar não te obriga a aceitar a pessoa que te feriu na sua vida novamente. Isso pode ser qualquer pessoa, né, gente? Um amigo, um parente, enfim. Isso não tem nada a ver com perdão em si, mas com uma nova chance, caso a pessoa queira. Lembre-se que a vida é 10% do que aconteceu contigo, né? Errei aqui, e 90% do que eu faço com o que aconteceu comigo. Isso explica completamente que perdoar não te obriga a nada. Principalmente que o perdão é uma via de mão única. Aqui acabamos. Então, assim, o perdão, né? Ele é algo que a gente pode desenvolver. Ele é algo que a gente pode desenvolver e algo que faz muito
bem para nossa alma, para nossa mente, para o nosso físico, e é uma contramão da indústria da vingança, né? Porque tudo bem que a indústria da vingança ela vai existir, ela vai continuar existindo em filmes, novelas, em jogos, tudo bem, gente. É uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? É você jogar, né? Jogo de arma, tiro, e você pegar uma arma é outra coisa. E matar as pessoas é outra coisa. São coisas que não precisam ser confundidas. Então, a indústria da vingança, ela está presente aí, vai estar presente para o resto da vida, porque existe um lado nosso que quer assistir isso, que até gosta de assistir isso, e está tudo bem. Outra coisa é você trazer isso para sua vida pessoal, e isso traz impactos negativos para impacta todas as áreas da sua vida, principalmente o lado emocional e espiritual, né? Independente da nossa religião, tá? Claro que a nossa religião muitas vezes pode orientar, isso pode nos trazer uma perspectiva muito interessante sobre isso, principalmente o cristianismo, né? Para quem é cristão, o perdão é uma ferramenta indispensável, né? E agora, no desenvolvimento pessoal, o perdão é fundamental, principalmente o auto-perdão. Fundamental. A gente precisa trabalhar isso, né? Não é uma coisa que precisa ser trabalhada, às vezes, sozinho. Às vezes pode fazer terapia, eu indico que faça, caso você tenha algo mais grave, mais profundo para ser desenvolvido, perdão. Não precisa ser uma jornada sozinha. A terapia ajuda muito o profissional, né? Ajuda muito, porque pode ser uma coisa traumática, né? Então, assim, é bom ter isso, né? Eu aconselho terapia para qualquer coisa, principalmente para isso, né? Para trabalhar isso, para desenvolver, dissolver, né? Essa mágoa, né? Porque quem tem mágoa não está feliz, não está livre. E é aquela coisa, né? A gente acha que o outro merece isso, mas quem está sofrendo somos nós. O Augusto Cury fala isso, né? Quem não perdoa está dormindo com o inimigo do lado. Inimigo no sentido psicológico, né? Então, assim, eu lembro, no meu caso pessoal, né? Eu lembro muito, quando eu era criança, um cunhado nosso, né? Ele entrou lá em casa e expulsou a gente. Expulsou, ele falou assim com a gente, olha, uma arma, né? Assim, olha, você sai agora ou amanhã a gente... Ameaçou a gente mesmo, né? Uma arma e tudo mais. E aí a gente teve que sair de casa e tal. E durante muitos anos eu senti uma vingança com ele, assim, uma raiva, um rancor e tal. Isso me fez mal até a adolescência. Depois eu me libertei disso, graças a Deus. Então, assim, a gente tem episódios na nossa vida, todos nós somos afetados, né? Não existe isso, né? Então, assim, alguns são casos mais graves, alguns que sofrem estupros, assaltos, enfim, mas todos nós temos alguém que nos fez mal. Em menor ou maior grau, né? Alguém que trai a gente, ou alguém que passa uma rasteira na gente, aquele que bateu na nossa escola, né? Quem sofre a violência na escola. Não tem como, né, gente? Não tem como. A não ser que você vá para uma ilha e seja criado lá e não tenha convívio social nenhum. Mas a gente está sempre sendo afetado por alguém, né? Alguém sempre está fazendo uma maldade em menor ou maior grau com nós. Então a gente está sempre precisando perdoar, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente para o lado espiritual, e tirar essa ideia de que a gente tem que pagar com o mal, né? Porque quando a gente faz o mal, a gente cai na mesma é, na mesma na mesma situação que o outro, né? Um filme fala muito isso, né? Aquela pessoa que mata o outro, aí vai matar, mas não, mas você vai estar sendo a mesma coisa que o outro, né? Então, ou seja, não muda nada, né? Então, a proposta, quando Jesus, né, veio e falou assim, olha, amar o nosso inimigo, ele quis dizer, na prática, talvez, que
você não precisa fazer o mal para o outro da mesma forma, né? Então, muitas vezes é se afastar, às vezes para tentar limpar isso, né? Muitas vezes, né? Então, perdoar não tem a ver com esquecer, não te obriga a conviver com o outro. Conviver com o outro é uma outra história, né? Não te obriga a aceitar o outro, né? É aquela história do escorpião, né? O cara pega o escorpião, o escorpião pica ele. Ele pega novamente, o escorpião pica ele. Se ele pegar 300 vezes, o escorpião vai picar ele. É a natureza do escorpião. Algumas pessoas têm uma natureza que é uma natureza mais perversa, que ainda não atingiu um desenvolvimento ainda, e elas vão continuar fazendo mal, mas não quer dizer que você tem que fazer mal para elas também. Então, a gente tem exemplos familiares, a gente tem exemplos muito claros nisso. Não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa, porque quando você convive também, uma convivência com uma pessoa que te fez mal, você pode até perdoar essa pessoa e não ter um acordo entre vocês, um acordo de uma nova história que vocês vão construir, o outro vai continuar fazendo mal e você vai aceitando esse mal e aí você vai ter um relacionamento tóxico. E aí não dá. Aí não é legal. Não é legal porque o outro não muda e você mudou, mas aí vai continuar fazendo mal. E aí isso não é saudável, tá? Então, acho que essa questão do perdão é muito legal, tá? É muito bom a gente falar sobre isso, a nível emocional, espiritual, que afeta muito a gente, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Você pode falar à vontade, a gente, quem quiser falar, Eu quero. pode. Por exemplo, a questão do perdão quando criança. Seria porque as crianças talvez assim não têm ego ainda, que a gente cresce, a gente vai ficando orgulhoso, a gente tem ego. Por exemplo, né, eu tô com essas 2 princesas aqui, elas têm outro irmãozinho. Só que elas, entre elas, que é menina, elas implicam muito uma a outra. E ontem elas ficaram comigo o dia inteiro, foram jantar em casa e uma voltou machucada, porque uma implicou a outra bateu, machucou, então fica assim, elas ficam assim machucando, implicando uma a outra. Só que de repente já estão amigas de novo. Então elas não têm esse ego. A gente quando cresce, a gente vai ficando orgulhoso, né, a gente vai e aí já que se o irmão machuca já grande, também tive isso dentro de casa, os meus 2 meninos, a minha filha saiu de casa, porque não se deu muito com o menino e foi morar com a minha mãe. Então quando criança, eles brigavam entre si, mas quando cresce, aí se ofender já não, sabe, já não aceita mais. É verdade, porque a gente tem aquilo, né, a consciência, a gente sabe que o outro está, entre aspas, né, o jogo que o outro está fazendo, né? A gente tem essa consciência, né, que o outro, né. Eu queria falar sobre a questão do olho por olho, dente por dente. Eu pensava que era uma lei de Deus, mas você falou que é uma cultura. Naquela época foi até uma lei também, né? Naquela época, antes de Jesus, sim. Era até uma lei, cultura, enfim. Aí Mas não era uma lei divina. não, não, não. Eu pensava que era mesmo a lei de Deus, tipo assim, olho por olho, e de alguma forma alguém mudou Não, para era, ter. Porque era eu uma. falo assim, nos governos, né? Ou algumas outras pessoas, por exemplo, não falo a vida, mas assim, se você tirar alguma coisa do outro, você pagasse. Que às vezes vai preso, paga uma finança. A pessoa não tem muita assim. Eu já pensei nessa questão também do olho por olho, que seria muito mais prático, né? Olho Muito por mais. olho, dente por dente. Porque se você, por exemplo, matasse alguém sabendo que se dali a sua vida também seria tirada, eu acho que você não pensaria em tirar a vida do outro, porque hoje é fácil, você tira de 10, a nossa lei brasileira é 25 anos, o máximo. As pessoas fazem o que querem, porque não tem muita lei. Os políticos mesmo fazem o que querem, porque a lei mesmo é para eles. Eles mesmo não funciona muito a lei para eles. Tira, 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 tira.
Mas, e a gente? E um pai de família, uma mãe, que eu já vi muito caso, que pega uma bolacha, vai preso 1 ano, Uhum. É muito entendeu? Aí eu proporcional, né? penso, Todo mundo essa vai. lei, por exemplo, se você roubar, você tem que pagar aquilo que você roubou. Se você vai preso por alguma coisa, é, você paga os anos certos, você trabalha para você ter a sua. Você trabalha para pagar seu alimento, entendeu? Mas assim, a visão do perdão, né? É muito que a gente carrega mesmo, a gente não perdoa, né? A gente realmente fala que perdoa, mas carrega lá dentro e joga sempre na cara, né? É igual o André E falou, né? Que fica as feridas, é igual a madeira, né? Fica igual os Fica, uma, fica as buraquinhos. feridas. o exemplo do Madeira, acho que é bem legal. Essa questão do olho por olho, ela se justifica por isso, né? Quando tem essa ausência de, de lei, né? Uma lei mais forte e tal, né? Isso acontece, isso vai sempre existir, sabe? Eu acho que sempre vai existir. Porque na hora que acontece uma coisa, a gente está falando de coisas simples, né? Mas coisas muito graves, né? Uma pessoa que pega a sua filha eu assisti um filme, né? Que é, que é muito legal o filme. Eu vou lembrar o nome do filme, que eles eram da roça, assim, aí chegam uns pessoal brancos, né? Lá nos Estados Unidos, e estupram uma criança, uma menina. E aí o pai, né, na hora, na raiva, e pega ele foi condenado, mas não foi condenado tão assim. E aí ele pega uma arma e mata a criança, mata o cara que estrupou. E aí o filme fala sobre a defesa desse cara. Então, assim, quando acontecem coisas mais graves, a gente fica cego, né? E essa lei, né, de fazer o mal com o próprio, né, ela se implanta, né? Então, assim, é algo que nosso lado perverso, né? Ele está sempre presente, né, em situações como essas, né? Não é pro certo e errado, mas assim, é como que a gente reage a isso, né? É como que a gente lida com isso, porque o 90% é nosso, né? 10% é o que o outro faz, 90% é o que a gente faz, né? O outro, ele só ativou aquilo que já está em nós. Se você for olhar, só ativou, ele só despertou um pouco daquilo. A ira, a raiva, o ego, tudo isso está em nós. É como que a gente interpreta. É isso que a gente trabalha no desenvolvimento pessoal. O outro, ele veio assim como uma abelha, ele só te picou, né? Mas o que você, da sua história, a sua visão de mundo, seus valores, tudo ali que você fez é você, né? Não tem como colocar isso para o outro, né? Eu gosto muito de trabalhar isso, a questão do perdão. Eu achei bem interessante o que a Márcia falou, porque na Bíblia, realmente, né? Foram os homens que corromperam. Foram os homens que inventaram isso, porque Deus é o maior exemplo de perdão. No início não tinha maldade. Foi o humano que criou a maldade, o pecado. E Deus veio, né? Entregou seu filho para perdoar todos os pecados das pessoas. Então, o maior exemplo de perdão. É. E a vingança é um excelente tema para tudo, né? Quando fala, Verdade. né, em novela, em filmes, algo que instiga a gente, né? Instiga, chama, né? Não é um filme que uma pessoa faz o mal para o outro e não tenha o outro fazendo a vingança, parece que o filme parece que não vai nem comer, né? Então, assim, isso é filme, novela, jogos, isso é outra situação. Agora, quando a gente leva para nosso, aí traz problemas seríssimos. E isso pode ser tratado, a gente pode trabalhar isso, né? Quando a gente tem dificuldade, né? Para trabalhar isso, né? E terapia, a gente desenvolver isso de algum modo, né? Eu conheço pessoas que não querem perdoar, pessoas que não quero, não quero, eu quero levar isso como se fosse um presente, né? Como se fosse essa mágoa, né? Que gera câncer, né? A gente já está comprovado que essas mágoas, sentimentos negativos, tóxicos, eles são psicossomáticos, ou seja, em algum momento
eles vão desportar alguma doença, que seja depressão, né? Que seja algum tipo de doença aí. É porque prejudica só você mesmo, né? Exato. Quem sofre é você. Então, começar a trabalhar isso é um processo, às vezes demora mesmo, né? Às vezes demora anos para você se libertar disso, né? Quando você tem um nível de consciência cada vez mais claro, mais fácil libertar disso. Mas quando aquilo é mais profundo, que é algo que a gente está falando, talvez, de um estupro, alguém que teve uma maldade com seu filho, né? Quando é mãe, enfim, tudo isso afeta muito profundamente. Então, acho que é preciso, né, uma busca profissional, né, para que possa ajudar a pessoa a se libertar, né, e possa realmente, né, olhar aquilo sem sofrimento, né? Não é esquecer. A amnésia é esquecimento. É olhar aquilo de forma mais saudável, né, sem que tenha sofrimento. É isso que a gente propõe, né, nessa questão do perdão, tá? Então, eu acho que é isso, tá? Eu só queria falar assim que muitas vezes quando alguém faz algo contra a gente fica esperando que Deus faz alguma coisa. A gente fala assim, já viu? Ah, você vai ver, Deus está vendo tudo. Então a gente fica na esperança que Deus vai se vingar por nós, vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa ali para pagar o que fez com a gente. Nossa, fechou. Verdade. Mas não tem nada a ver, né? Como é que... Tem uma frase que fala isso mesmo. Como é que tem uma frase que fala assim, o mal que se faz aqui, se paga aqui, né? É uma coisa assim, né? Que legal você trazer isso, que fez um fechamento aqui, legal. Se Deus vinga, então ele não é justo, né? Então, Isso. isso é realmente muito interessante, né? Porque a gente tem essa expectativa mesmo de... Tem. De que Ou vai ele acontecer. é justo porque ele vinga. Né? Aí, Deus está vendo tudo, né? Tá vendo tudo, verdade. Nossa, a gente coloca Deus onde, né, nem deveria estar nesse lugar, né? Onde são nossas questões a serem resolvidas, né? A Exato. gente só vai perdoar quando realmente parar de doer. Parar de doer, exato. Quando a gente conseguir olhar a madeira com os buracos que ela tem, né? Isso. E aí, né, se quiser dar uma nova chance, aí é outra história, né? Porque perdoar não te obriga a conviver com aquela pessoa, né? É igual escorpião. O escorpião vai continuar ficando porque é a escolha dele. Então, cabe a gente ter uma sabedoria para também fazer novas escolhas, né? Novos relacionamentos, né? Para mudar o padrão também, né? Mudar o padrão. Porque se a gente não muda esse padrão, a gente vai continuar e tendo as mesmas consequências, mesmos resultados. Acho que é isso também. Deixa eu ver aqui. Então, assim, esses grandes líderes, né, que foram esperados por Jesus também, o Martin Luther King, o Gandhi, eles propõem a não violência, né? Então, ou seja, toda a revolução naquela época era feita por guerra, né? Eu quero mudar o mundo, aí existe isso ainda, né? Quando você tem, né, essas revoluções, existe ainda, né? Não, para mudar o mundo tem que ser através da violência. Aí eles proporam a ideia de não violência, ou seja, passeatas pacíficas, sem destruir nada, enfim, sem coagir com nada, enfim, um movimento da não violência, né? Isso também é muito legal também, sabe? Porque até então, né, a violência era uma resposta às coisas da vida, né? O governo tá ruim, então vamos quebrar tudo, né? Existe isso ainda, sempre vai existir, né? O lado mal sempre vai existir, mas a resposta do bem é interessante você pensar o seguinte também: o bem ele te dá opções, né? Por exemplo, se até então, né? Vamos supor, você foi criado com a maldade, o bem ele fala assim, olha, tem outra opção, tem outro caminho, tem uma outra opção. Você pode, aí você tem escolhas. Né? Por exemplo,
Vamos supor que você foi criado com uma pessoa que falou assim, olha, se alguém bater em você, você bate de volta. Aí, de repente, a pessoa não está mais contigo, você vai criar com uma outra pessoa que fala com você, olha, não, peraí, não é por aí. Você pode também se defender ou não fazer da mesma forma. Aí te dá uma outra opção, uma outra forma de ver a vida que não seja essa. Então, te dá as outras opções. A maldade não, a maldade só te dá uma outra opção, né? A maldade te dá só, tem que fazer mal, tem que fazer mal. Eu assisti um filme ontem que fala muito sobre isso, né? A pessoa teve uma irmã que foi que suicidou e tinha um namorado, né, nessa época. Aí ele suicidou por conta do namorado. Aí a irmã quis vingar. Ela nunca não ficou satisfeita. Foi vingando, tirou dinheiro do cara, quase separou o cara, mas queria que o cara também se suicidasse também. Então, assim, a vingança, ela é isso, né? Ela é insaciável, né? Você vê em filmes, né? Você vai ver em filmes. A pessoa, ela nunca está satisfeita. A pessoa pode perder tudo, praticamente ficar na rua. Mas mesmo assim, a pessoa ainda... É porque ela não sacia. Ela tem uma fome, assim, incrível, assim. Então, é uma chama, assim, né? Incrível, assim. Então, ela nunca está satisfeita. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. E aquilo toma uma obsessão, né? A pessoa pensa 24 horas naquilo, toma uma... incrível. É isso, gente. Quis mostrar um pouquinho sobre essa questão do perdão, a importância do perdão, o impacto que a ausência do perdão tem, né? E como que isso é importante a gente trabalhar isso no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Trazendo algumas reflexões aqui. E a tarefa do dia talvez seja sobre isso, né? Um pouco sobre isso, tá? Desejo para vocês um ótimo domingo para vocês e tudo de bom para vocês, tá? Com Deus. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, vamos com Deus.